Olá, prezados estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado em sistemas de gestão sustentáveis, alunos do GECOP, do grupo de pesquisa em conhecimento, pessoas e inovação. Hoje nós vamos ver, conforme combinados, o segundo capítulo desse livro aqui, Interdisciplinaridade em Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi o primeiro livro da trilogia coordenada pelo Arlindo, Felipe e outros, discutindo a questão da interdisciplinaridade na ciência e na pós-graduação brasileira. O capítulo que nós vamos discutir hoje tem o título de Interdisciplinaridade, Mundo Contemporâneo, Complexidade e Desafios à Produção e à Aplicação de Conhecimentos. O autor é o Claude Reynaud, que é um antropólogo que foi pesquisador do CNRS da França até 2005, depois foi professor, pesquisador da UFPR, Federal do Paraná, onde coordenou programas de pesquisa interdisciplinar sobre questões ambientais, sanitárias e socioeconômicas. O capítulo que nós vamos discutir é um texto introdutório deste livro, onde o autor apresenta um amplo painel acerca da convergência entre as diversas dimensões do conhecimento, puxada pela necessidade de enfrentar problemas cada vez mais complexos e impossíveis de serem tratados dentro de uma única abordagem do conhecimento, como nós vimos rapidamente na semana passada ao falar sobre o que seria esse nosso curso, né? Segundo o autor, ele vai trazer isso no livro, era preciso fornecer aspas, fala dele, uma base conceitual clara e firme, que permitisse reflexões epistemológicas e históricas sobre a revolução intelectual que nós estamos vivendo nesse início de século XX. A ideia é tentar identificar alguns marcos conceituais que possam ser utilizados para orientar a abordagem dos problemas encontrados por aqueles que estão convencidos da necessidade de sair dos caminhos já bem traçados e enquadrados da pesquisa e do ensino disciplinar. Ou seja, há um campo de experimentação e um campo de avanço de possibilidades para se tentar compreender determinados problemas fora daqueles quadrados já estabelecidos pela disciplinaridade. A agenda do capítulo, né, começa com uma introdução, onde o autor apresenta a problemática da interdisciplinaridade como uma exigência cada vez maior das demandas que aparecem para a ciência resolver. Em seguida, o autor vai discorrer um pouco sobre o tema, o título do próximo item, da próxima sessão, uma revolução cultural em andamento, onde ele vai, nessa sessão, explorar o papel da ciência na resposta aos desafios culturais. E é interessante aqui abrir um parênteses, porque quando ele está falando de desafios culturais, ele já está propositadamente colocando, pensando num conceito que ele vai apresentar posteriormente, que é o conceito da hibridização. Quer dizer, na verdade, o problema do clima não é um problema de biotecnologia, um problema de biologia ou de ecologia, é um problema cultural, porque ele envolve formas e relações sociais fortemente presentes na sociedade, além de envolver variáveis de natureza bioquímica, biológica, ecológica, etc. Em seguida, a próxima sessão do capítulo, ela é uma pergunta:
interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, onde o autor vai estabelecer as primeiras ideias acerca da diferença entre essas duas perspectivas, que nós veremos a seguir. Depois ele vai trazer outra dicotomia, então, inter versus trans. Depois ele vai trazer a dicotomia entre materialidade e imaterialidade, como sendo dois campos interligados, por mais que nós achemos que são campos independentes e etc. Aqui ele vai explorar o ponto mais longínquo das possibilidades entre ciências, que um autor chamado Charles Snow expressou muito bem em um livro antigo, um livro dos anos 40 ou 50, chamado Duas Culturas. Basicamente uma cultura da materialidade, que é quantitativa predominantemente, e uma cultura da imaterialidade, que é qualitativa. Quer dizer, uma cultura que olha as ciências duras e uma cultura que olha para as ciências soft, ciências do comportamento, ciências das sociedades. E o que o Charles Snow vai chamar a atenção nesse livro é que essas duas culturas parecem, quando ele falou isso era muito fortemente marcado, pareciam culturas que não se falavam, não dialogavam. Dando seguimento no capítulo, o autor vai trazer um tema intitulado Ciências Sociais e Ciências da Matéria e da Vida, busca por novas formas de produção do conhecimento, já sinalizando aqui nesse momento a convergência que ocorre nos últimos tempos, forçada por problemas de grande magnitude e abrangência que escapam aos olhares meramente disciplinares. A última parte é a conclusão do capítulo, onde o autor mostra a interdisciplinaridade como um processo ainda em construção, fundado no diálogo sistemático dos saberes como um método. Então, começando na introdução, ele vai chamar a atenção que essa é uma reflexão teórica preliminar. Ela é necessária para que se façam escolhas metodológicas com base conceitual clara e firme. E ela é importante para os que estão convencidos da necessidade de sair daqueles caminhos já bem traçados e enquadrados da pesquisa e do ensino disciplinar. Então ele começa a falar de uma revolução cultural em andamento. Primeiro ele vai dizer que grandes paradigmas têm sido alterados neste momento. O clima, por exemplo, é um deles, né? Durante milhares de anos, as sociedades humanas têm enfrentado o clima como sendo um dado natural. Está lá, é um dado da natureza. Não se percebia ainda o tamanho da influência que o fazer humano poderia vir a ter sobre o clima. Hoje, a questão da responsabilidade das práticas humanas, dos modos de consumo e de produção nas mudanças climáticas do planeta confere à relação entre ser humano e natureza uma orientação radicalmente diferente. Hoje se fala, né, na possibilidade de, pela primeira vez na história do cosmo, né, o ser humano alterar processos, eras geológicas, né, o que o pessoal chama de antropoceno, que é uma mudança de era causada não pelos cataclismas cósmicos, meteoros e etc., mas pela própria ação do homem no seu processo de produção sem limites, né? Ele faz uma observação interessante sobre a diferença entre vida e matéria inerte, né? Que depois das nanotecnologias, da engenharia genética, cada vez mais a vida aparece como uma das propriedades possíveis da matéria, perdendo assim o seu caráter transcendente, apesar de todos os desafios por trás dessas mudanças.
Recentemente eu li, algumas pessoas do nosso grupo leram também, a gente chegou a fazer um certo debate, um livro do Ian McEwan, que é um escritor inglês, se chama Máquinas como Eu. É uma ficção científica, mas que dá margem a explorar uma série de questões que estão postas pela... Explorar com inteligência, explorar com uma discussão bem aprofundada, provocativa e etc., que estão por trás das possibilidades abertas e descortinadas pela inteligência artificial, com nanotecnologia, etc., etc. Depois o autor vai identificar duas tendências para a revolução técnica e cultural. O limite entre o desejo humano e o princípio realidade vai se tornando cada vez mais frouxo. As produções mais imateriais da mente humana podem se tornar realidade, ou seja, aquilo que é ficção científica, que parecia uma coisa distante, uma mera elucubração, cada vez mais não é tanto assim, né? O exemplo clássico que muito citado e conhecido de todo mundo são os dois livros famosos de ficção científica, dos quais nós nos aproximamos espantosamente, que é o 1984, do George Orwell, e o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Então essa diferença está diminuindo entre aquilo que é o princípio realidade e aquilo que é o desejo, a nossa mente viajante. De modo simétrico, o ser humano vai se naturalizando, né? A cada novo passo da biologia, da genética, da medicina. Com a clonagem e a utilização de células-troncos, é possível encarar a possibilidade de se chegar à técnica de fabricar um ser humano. Essa era uma das grandes questões tratadas pelo filósofo alemão chamado Hans Jonas, num livro que também já discutimos no grupo de pesquisa, chamado Princípio Responsabilidade, onde ele sinalizava que a velocidade do desenvolvimento tecnológico com base na ciência era de tal ordem que nós parecia estarmos passando rapidamente de uma época que nós poderíamos caracterizar como Homo sapiens para uma época que nós poderíamos caracterizar como Homo faber. Com o problema, com o perigo que o Hans Jonas vai tentar equacionar filosoficamente com o princípio de responsabilidade, de que nós fazemos, mas nós não calculamos ainda as possibilidades de desdobramento, principalmente os desdobramentos negativos que esse fazer acelerado pode provocar sobre a humanidade. Com isso, aponta-se para duas consequências contraditórias. O mundo híbrido, esse mundo que mistura cultura e natureza por meio das técnicas, torna-se cada vez mais complexo, caótico e fora do controle. É só pensarmos numa mega cidade, por exemplo, com toda a sua complexidade logística, estratégica, humana, tecnológica, etc. Demonstra-se o caráter fictício da dicotomia entre o ser humano e a natureza, cada vez mais embolados dentro de uma perspectiva que nós não conseguimos acompanhar. E qual o papel da ciência na resposta aos desafios culturais, né? A ciência desempenhou um papel fundamental na revolução cultural. A ciência, ela forma e fornece bases para que a revolução cultural siga o seu caminho. Basta pensar, por exemplo, e isso é comentado em alguns capítulos, por exemplo, o que produziu o desenvolvimento, por exemplo, da pílula anticoncepcional. É um desenvolvimento da ciência, da tecnologia, que produziu uma revolução cultural, uma revolução na relação entre gêneros e na relação entre as pessoas, que foi profunda, né? Ao utilizar os seus próprios critérios
de descrição da realidade, a ciência mostra que não tem fundamento uma separação radical entre ser humano e o resto do universo, porque o humano é uma parte desse resto, por mais que quando ele pense separado desse resto. Ao mesmo tempo, a ciência não está dizendo que é tudo igual, as coisas são diferentes, embora estejam misturadas. A ciência, no entanto, pode ajudar a clarificar as consequências das escolhas, mas não pode fornecer os últimos critérios de decisão. Ela pode ajudar, mas a ciência não presume, ela não embute a ética. A ciência desempenhou, em seguida ele vai agora começar a falar um pouquinho sobre a diferença entre a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. E ele começa dizendo que totalidade e complexidade são palavras que surgem todas as vezes que se fala de interdisciplinaridade. O mundo real, na sua essência, ele é total, ele é indivisível. A operação de dividi-lo para compreendê-lo é uma operação mental, não é que o mundo seja divisível. Nós fazemos a operação mental e é uma operação mental poderosa sobre a qual se estruturou toda a ciência moderna. O mundo real é feito de interações múltiplas e complexas entre os muitos elementos que o compõem. A novidade trazida pelo pensamento científico, quando é comparado a outras formas de pensamento, é justamente a de aceitar dividir o mundo em facetas ou níveis de organização diferentes, tentando desenvolver instrumentos específicos, conceitos, definições, métodos de observação, etc., a fim de explicar os fenômenos observados dentro desses limites, dentro desses recortes que se vai fazendo para estender a nossa compreensão. Mas esse recorte é, sobretudo, arbitrário. Não apenas porque ele segmenta uma totalidade que é complexa, que é total, mas também porque ele nasce de um contexto cultural e socioeconômico particular, que é o da Europa pós-Renascença, reatando após o longo eclipse da Idade Média um esforço de compreensão do universo material, iniciado na Antiguidade e fundamentando o divórcio entre o ser humano e o resto do mundo. No decorrer da história da construção das ciências, o problema foi a perda da consciência do caráter formal, abstrato e provisório desses recortes que nós fizemos. A gente dividiu, aprofundou, mergulhou e esquecemos que na origem disso tudo tem uma divisão arbitrária, né? Eles acabaram se transformando em uma partição de territórios cada vez mais excludentes. Isso sempre me faz lembrar quando eu participava do Conselho de Ensino e Pesquisa da universidade. Às vezes eu assisti coisas que depois eu vinha chamar de batalhas cognitivas por territórios cognitivos, quando via, por exemplo, pessoas da Faculdade de Letras discutindo que determinada disciplina não podia ser oferecida na Faculdade de Economia porque aquilo era propriedade da área de letras e vice-versa. Essas batalhas eram bastante presentes, às vezes, naquele conselho, naquele fórum que reunia representantes de todas as áreas da universidade. As fronteiras disciplinares serviram para construir divisões institucionais, principalmente nas universidades, que se transformaram progressivamente em redes de interações privilegiadas, quadros de afirmação de identidade intelectual e, por fim, territórios de poder. Se você pensa, por exemplo, num concurso público para professor de um departamento de uma universidade pública, vocês não fazem ideia das brigas que acontecem para definir
quem pode fazer o concurso? Ah, não. Se é alguém da hard da mecânica, tem que ser graduado, mestrado e doutorado em engenharia mecânica, e se ele pudesse, ele ia dizer na área de elementos orgânicos de máquina. É uma briga, é uma batalha. Evidentemente que os jogos de poder estão fortemente presentes nesses momentos. É grande a tentação de pretender acabar de vez com as fronteiras disciplinares, arguindo o seu caráter arbitrário e de apelar para uma transdisciplinaridade. Então, assim, para os que mergulham na compreensão dos limites da disciplinaridade, de um dado momento, falam, vão acabar logo com todas as fronteiras. Não se trata disso. A transdisciplinaridade se coloca esse desafio. Olha, as fronteiras são prejudiciais. A interdisciplinaridade não faz isso. Ela não dispensa a disciplinaridade, ela convoca as disciplinaridades para juntos formularem o problema. Não é resolver o problema, porque for resolver o problema, nós estamos na esfera da multidisciplinaridade. Posteriormente, nós vamos ter oportunidade de discutir isso. A transdisciplinaridade fala em eliminar as fronteiras da ciência tal qual nós as construímos ao longo do tempo, ao longo da história. São necessários conceitos que possibilitem identificar e apreender os objetos científicos híbridos que se encontram em uma realidade profundamente modelada pela ação humana. Antes, porém, de abater as fronteiras disciplinares, é preciso, mais modestamente, tentar tornar possível o diálogo e a colaboração entre as disciplinas tal como elas existem hoje, sem colocar em questão, logo de início, suas fundamentações teóricas e metodológicas. Portanto, apelar para a interdisciplinaridade não significa que todas as pesquisas científicas devam necessariamente ser disciplinares, vão continuar existindo por muitos e muitos anos as pesquisas disciplinares, elas são importantes, são relevantes, etc. A interdisciplinaridade não deve se tornar uma nova exigência para toda e qualquer produção científica, apesar dos modismos. Por exemplo, no doutorado em sistemas de gestão sustentáveis, há uma exigência. Você entrou num programa interdisciplinar, dá um jeito para que o seu objeto e a sua pesquisa, enquanto método, enquanto estratégia epistemológica, seja uma pesquisa interdisciplinar. Né? É uma exigência porque você entrou num programa interdisciplinar. Mas os problemas do mundo continuam sendo problemas abordáveis à luz da disciplinaridade e da interdisciplinaridade. Né? De onde surge, como se constroem os objetos científicos híbridos, misturados de materialidade com imaterialidade? As ciências sociais, por exemplo, cada vez mais a gente observa que elas se apropriam de conceitos e de ideias que apareceram nas ciências duras, nas ciências hard. Por exemplo, as ciências sociais falam em sinergia, falam em patamar, falam em resiliência. Né? Você vê ultimamente os estudos de comportamento falando em resiliência, que são termos que nasceram nos estudos da mecânica, nos estudos de ciência dos materiais, etc. Por sua vez, ciências naturais, física, química, etc., vão falar em população, vão falar em hierarquia, vão falar em conflito e vão falar em revoltas, que são conceitos, são temas, são definições que vieram originalmente das ciências sociais, das ciências humanas, evidentemente. Essas trocas caracterizam a permeabilidade das respectivas fronteiras epistemológicas, o que, por si só, aponta a necessidade de uma refundação do arcabouço de pensamento nesse período de crise cultural. Depois o capítulo do livro vai entrar numa seção que ele chama de materialidade e imaterialidade. Dois campos de inteligibilidade, dois campos de compreensão humana que estão, de certa maneira, interligados. As trocas entre fronteiras disciplinares, elas já ocorrem há muito tempo, como nós já vimos e temos visto até aqui. Porém,
quando se trata de fazer colaborar ciências da materialidade com aquelas cujo objeto de estudo são as realidades humanas, tanto no que diz respeito aos indivíduos, com a psicologia, por exemplo, quanto às sociedades, com a história, a sociologia ou a economia, o problema é mais delicado, mais difícil, mais complicado ainda, né? Todo sistema social possui um componente físico que deve obedecer a exigências materiais. Caso não obedecesse, desapareceria. Todos nós, com a nossa subjetividade, com todas as nossas experiências, inclusive essa da quarentena, precisamos nos alimentar. Precisamos comer, fazer comida. Aliás, essa tem sido a minha descoberta nessa quarentena. E isso vem ao encontro de um livro que eu li recentemente, que fala que a cozinha é o lugar da transformação de natureza em cultura, porque eu transformo a natureza em comida e comida segundo modos que são variados em função do lugar, da cultura e etc, e etc. Mas essas necessidades não bastam para dar inteligibilidade, para a gente compreender as formas particulares que revestem as culturas, as instituições, os comportamentos individuais e, no final das contas, a história concreta dessas sociedades. O sentido é a matéria sobre a qual trabalham as ciências humanas. As ciências humanas vão entretecer, vão trabalhar, vão construir, vão elaborar, vão compor, vão decompor sentido das coisas, né? Mesmo quando elas têm de integrar fenômenos e eventos físicos para entender o que está acontecendo, a ação desses fenômenos e eventos nunca é uma ação puramente mecânica. É sempre mediada pela interpretação que os indivíduos e as instituições fazem deles. Várias tentativas foram feitas para interpretar os fatos culturais e as instituições sociais como simples respostas adaptativas a necessidades biofísicas e condições. Tem várias escolas do pensamento, das ciências, que tentaram fazer isso. Não, tudo é uma questão de ação e reação. E aí o autor destaca o funcionalismo, que se respalda sobre essa perspectiva, a ecologia humana, a sociobiologia, que estão sempre tentando compreender os mecanismos de ação e reação, e nós seríamos uma espécie de autômatos que respondemos a estímulos, né? Esse é o behaviorismo, é o comportamentalismo, né? Essas teorias apontam para o fato incontestável de que nenhum ser vivo, inclusive os seres humanos, considerados individualmente ou em grupo, pode ignorar as exigências da sua reprodução física. No entanto, elas falham na apreciação da variedade de respostas institucionais e culturais encontradas nas sociedades humanas às mesmas exigências universais na manutenção da vida biológica. Aqui no Brasil, no momento atual, nós respondemos à necessidade de manter a nossa vida alimentada de maneira diferente do que se faz na Índia, do que se faz no Alasca e etc. Para concretizar a colaboração dos dois universos de disciplinas, as que tratam da materialidade e as que trabalham sobre as dimensões imateriais das sociedades humanas, a primeira etapa é a definição de um quadro referencial a partir do qual elas vão interagir e colaborar. Embora se afirme que não existe dicotomia entre ser humano e o resto do mundo, permanece, no entanto, válida a necessidade de fundamentar a análise das relações mútuas sobre o reconhecimento inicial do que constitui a diferença entre esses dois universos. Para isso é necessário um modelo analítico no qual se encontrem os dois campos da realidade distintos e, ao mesmo tempo, estreitamente interligados, né? Depois ele vai falar, então, desse modelo analítico dos dois campos.
O campo das relações físicas e biológicas, que compreende o conjunto das relações biológicas e físico-químicas tecidas no bojo dos grandes domínios da organização biológica, como atmosfera, pedosfera, hidrosfera, geosfera, etc. E o campo das relações não materiais, que compreende o conjunto dos processos cuja articulação participa na organização, na reprodução e na transformação das representações mentais do mundo e dos modos de estruturação das relações sociais. Os fatos que o olhar científico capta aqui são processos de produção, circulação e transmissão de sentido, tanto do ponto de vista da cultura coletiva, que são as representações, os valores e as normas, quanto dos intercâmbios entre os atores sociais. Distinguir esses dois campos e afirmar que cada um se constitui como um objeto específico de conhecimento científico é uma etapa em um esforço de descrição e de compreensão da complexidade do mundo. Contudo, não basta reafirmar o caráter intrínseco de cada um desse campo de fatos. O esforço de compreensão da realidade tal como ela se apresenta na sua complexidade reside em descrever e analisar como esses campos se entrelaçam e se combinam entre si. No livro, na página então, quando eu ficar melhor na utilização desse instrumento da tecnologia, eu apresentaria isso na tela, mas por enquanto ainda não é o caso. Eu vou mostrar aqui no livro, né? O livro ele apresenta esses dois campos nesse desenho que está aqui, que está na página 93, onde ele mostra dois campos, um da materialidade e outro da imaterialidade, que se interceptam no que ele chama de realidade híbrida. Está ali, olha. Então aqui tem um campo de materialidade e um campo de imaterialidade, e esse campo ali no meio é o que ele chama de a realidade híbrida. E depois, na página seguinte, ele vai mostrar uma espécie de isso é também apenas conceitual, mas para mostrar que, na verdade, existe diferentes níveis de integração de materialidade e imaterialidade. Por exemplo, ele parte aqui, por exemplo, de um campo totalmente dominado pela materialidade, o que não existe. Eu podia imaginar, por exemplo, o pico do Monte Everest, onde não tem ninguém, nenhum sinal de vida, mas se você procurar, você vai encontrar uma bandeirinha lá. Esse campo de materialidade pode ir descendo até aqui o mínimo de materialidade e o máximo de materialidade. Poderíamos pensar aqui, sei lá, talvez um consultório de um psicanalista, por exemplo, né? Mas ele também precisa de uma série de artefatos físicos e materiais, a começar pelo divã para a pessoa sentar. Então, na verdade, o mundo está sempre imiscuído, está sempre misturado de dimensões materiais e imateriais. Pensa numa cidade, a cidade é um grande exemplo. Olha aqui para baixo, aqui a rua ali embaixo tem guarda da esquina, tem sinal de trânsito, tem carro passando, tem gente parando, olhando para atravessar. Enfim, pessoas e mundo estão misturados até o limite na realidade. Então a gente chega com isso a duas afirmações principais. Reconhecer a distinção entre dois grandes universos de inteligibilidade, quer dizer, de compreensão na abordagem científica, o universo da materialidade, por um lado, e o universo da imaterialidade. Cada um com a sua própria lógica de articulação e interação, mas misturados, como nós vimos aqui ao longo do capítulo. O mundo real no qual vivemos resulta da combinação e articulação que não dá para se desfazer desses dois campos. A dicotomia, materialidade de um lado e materialidade do outro, não passa de um artifício metodológico para abordar uma realidade que é fundamentalmente híbrida, desde que o ser humano esteja presente.
São dois ângulos distintos para encarar a mesma realidade. Depois ele vai falar das ciências sociais e das ciências da matéria e a busca por novas formas de produção do conhecimento, né? O que já fica claro até aqui do que a gente já vinha vendo, né? O desafio identificado ante as ameaças que representam fenômenos como, por exemplo, o aquecimento global, a desertificação que acontece em vastas áreas do continente africano, a poluição, a redução da biodiversidade, consiste em achar soluções que não conduzam a uma piora das condições de vida nos países industrializados e não impeçam o desenvolvimento dos países pobres ou emergentes. Essa é a grande briga que se estabelece nas reuniões de clima, nos diferentes encontros para discutir a questão do clima. Como você fazer para parar as emissões, ou reduzir as emissões de CO2, não prejudicando o desenvolvimento dos países avançados, mas também não prejudicando aqueles que precisam ainda de avançar. Daí que surge a ideia, o conceito de sustentabilidade, né? A demanda social que é dirigida para os cientistas na maior parte das vezes, inspiradas nessa noção de sustentabilidade, seja em relação à proteção de meios naturais, como no que diz respeito, por exemplo, à redução da poluição, o uso mais parcimonioso dos recursos energéticos. Trata-se de analisar as causas das perturbações, as suas consequências para a população e para o meio natural, identificando medidas que permitam resolver o problema a longo prazo sem comprometer a satisfação das necessidades e aspiração das populações. Para tentar responder a essa demanda, a primeira tarefa dos cientistas consiste em reformular a demanda, em termos que tenham sentido para as suas disciplinas e que conduzam a questões que são identificadas a partir das quais se poderá montar procedimentos rigorosos de coleta e de tratamento de dados, na perspectiva disciplinar, evidentemente. A noção de sustentabilidade, então, ela se revela ambígua quando examinada pelos cientistas. Em particular, eles enfatizam muitas vezes a noção de equilíbrio, ainda que a sustentabilidade permaneça um tema polêmico e controverso, tanto para as ciências naturais, já que os sistemas naturais estão sujeitos a uma grande variabilidade, quanto para as próprias ciências sociais, porque todas as sociedades passam por mudanças contínuas e se reconstroem no decorrer da sua história. Aceitando-se, então, essa crítica, a noção de sustentabilidade talvez possa ser interpretada não como recuperação ou manutenção de um equilíbrio que já houve e que foi rompido, mas sim como a busca de uma dinâmica de mudança que seja uma mudança ao mesmo tempo equilibrada. A sustentabilidade procurada implicaria, então, a invenção de uma nova relação sustentável, durável entre os seres humanos e o seu ambiente, e não a simples volta ao passado, como às vezes reclamam alguns movimentos preservacionistas. A condição básica do êxito da colaboração entre as ciências sociais e as ciências naturais reside no reconhecimento por cada grupo de disciplinas da pertinência, até para responder ao seu próprio questionamento, do que acontece no domínio de realidade explorado pelo outro. É reconhecendo que o outro tem algo a dizer a partir da perspectiva dele, que os campos da materialidade e da imaterialidade vão poder avançar juntos e construir respostas da ciência. A condição básica do êxito da colaboração entre essas duas perspectivas da ciência, da materialidade e da imaterialidade, as ciências sociais e as ciências naturais, reside no reconhecimento por cada grupo de disciplinas da pertinência, portanto, para responder ao outro.
Por outro lado, as ciências físicas e naturais devem admitir que as produções da mente humana, representações, símbolos, valores, saberes, não são fantasias que viriam apenas enfeitar ou mascarar uma realidade mais essencial, mais hard, mais determinante, que seria a matéria. Buscar novas formas de produção do saber não significa fazer tábula rasa da experiência e do saber fazer das disciplinas, mas